Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Leobino, né, Guilherme. Eu não sei qual hora que vocês vão estar assistindo, né? Então, essa apresentação da parte 5 do trabalho semestral, né, do grupo 2, né, formado por mim, Igor Costa, né, e Elber Cerqueira, né? E aí, o propósito dessa apresentação da parte 5 é discutir, né, o conceito da implementação das redes veiculares sobre a ótica da camada de enlace, além de apresentar também uma visão geral do trabalho. Então, a gente discutiu, né, falando um pouco sobre a visão geral do trabalho, a gente discutiu a implementação das redes veiculares sobre as diversas camadas, né? Camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede. Agora a gente vai discutir também a camada de enlace, né? E nessa, nessa visão geral, né, a gente tem a implementação do sistema UberPack, né, chama assim, que seria parecido com o Uber mesmo, de entrega de aplicativo de entregas, né, como se fosse um office boy por meio do Uber, né? E aí a gente faz essa conexão, né, a implementação da rede para fazer essa conexão do fluxo, né, essa implementação de todo esse sistema, dessa infraestrutura para o sistema funcionar, né? E aí, nesse ponto de sistema, até a gente chegou a fazer também até um fluxograma, né? Implementando qual seria o comportamento. A gente tem um sistema que ele checa os pedidos, né? Isso pensando no contexto da camada de aplicação. E aí, nessa checagem de pedido, ele vai verificando, né? Se foi feito um novo pedido, né? E aí, se nesse novo pedido, se caso no fluxo, né, que ocorre no pedido, ele recebe no sistema de, de rede, né, a origem, destino, né, que está o endereço IP, né, de origem, endereço IP de destino, vamos chamar assim, né, e vai localizar ali o carro, né, que está conectada à rede mais próxima, né, dessa origem, e aí vai calcular a rota e enviar, né, a rota para o carro seguir o caminho, como se fosse pensando mesmo numa tabela de roteamento de internet, né? E aí ele faz esse fluxo e pensando nesse fluxo no caso que o carro recebe o pedido, né? Recebe o pedido de entrega. E aí, no contexto que o carro não está no pedido de entrega, ele faz, né? Ele fica checando, ele fica checando nas RSUs, né? Naquela região, os carros que estão conectados ali. Então, se tem um novo carro conectado, se está conectado, se não está, né? E aí, quando está conectado, ele faz ali o processo de handover, conecta com o RSU, envia a localização ali já para ficar ali cadastrado para quando o pedido chegar, a gente fazer esse fluxo que foi explicado antes, beleza? Né? Aí, esse é um pouco da visão, né, mais abstraída da parte de aplicação mesmo, e como iria funcionar esse sistema do backpack, né? A gente não conseguiu, né, não chegou a fazer, né, o trabalho com a implementação mesmo, usando o pacote Summon, né? Por causa também do tempo do semestre e tudo mais. E a gente também vai explicar aqui, né, o detalhamento de como funciona a camada de enlace, os protocolos que são envolvidos, né, e no final também vai fazer alguns exemplos usando as redes veiculares, beleza? E aí, explicando um pouco, né, da camada de enlace,
ela, né, de todo o modelo OSI, né, e todas as camadas, né, de rede que a gente implementa, a camada de enlace de dados, né, ela é a camada que está ali mais próxima do meio físico, né, a considerada de mais baixo nível, vamos chamar assim, né, e ela está ali já quase que direcionando, né, os pacotes não são chamados de pacotes, são chamados de quadro nessa camada, já ali relacionando mesmo com a parte física, né, da internet. Então conecta com os cabos, né, com a fibra, com o próprio meio físico, né? E aí ela trabalha, inclusive, usando o endereço físico, né, e os nós, que a gente chama que estão ali nos dispositivos, estão na placa de rede, né? Então, o endereço físico com o endereço MAC, né? O endereço MAC, enfim, a pronúncia. É, aí a gente vai fazer o acesso, né, do quadro, do pacote com o meio, por meio dos datagramas, né, que, que a gente que o datagrama que faz essa comunicação entre enlaces. Então, quando a gente chega ali na camada de rede, né, que ele já recebe ali o pacote, né, que está ali, ele já é meio que feito esse encapsulamento aqui, né, então, a aplicação, apresentação, sessão, então esse pote ele vai sendo feito esse encapsulamento com mais cabeçalhos, né, com mais dados de cada chamada, ele pega esse pacote. Então, quando chega da rede para camada de enlace, né, ele coloca faz o enquadramento do pacote, né? Ele faz um encapsulamento desse pacote para um quadro, né? Ele adiciona um cabeçalho e uma cauda, né? Nesse cabeçalho de enlace ali com as informações mesmo do enlace, né? Com o enquadramento, implementando ali o acesso ao pacote, inclusive se o meio for compartilhado, coloca ali a referência de origem, destino, né? Nos enlaces ali por meio adicionando o endereço MAC, né? Tanto da origem quanto do destino, né? E aí ele faz a transferência de datagramas, né? Por meio dos enlaces ali, por meio do quê? Dos roteadores, dos switches, né? E dos APs também, né? Né? Então consegue fazer essa, essa conversa, né? Entre dispositivos por meio dos roteadores, pelo meio dos switches, né? E consegue fazer também ponto a ponto. Né? Então existem dois meios de enlaces, né? Na camada de enlace existem dois tipos de camada de enlace, que são as camadas de enlace de rede compartilhada e que são a camada de rede por meio de ponto a ponto. Né? Então, a depender do caso que o rede que é feito a comunicação ponto a ponto, ele vai ter ali um link direto de conversa, né, entre as camadas. E no caso da rede de broadcast, né, ele está ali num meio compartilhado, né? Então os datagramas, né, as informações são meio que estão ali disponíveis para todo mundo que está ali conectado por meio de um broadcast, né? Aí mais na frente, mais no final, a gente vai perceber também que para a implementação das redes veiculares, a gente vai conseguir fazer essa implementação usando os dois tipos de enlace, né? Tanto por meio do ponto a ponto, o dedicado, né? Pode ser ali entre as RSUs, quanto a de meio compartilhado ali, porque também tem Wi-Fi na jogada, né? Uma rede wireless ali que estão se comunicando, né? E aí a camada de enlace, ela consegue, ela faz, né, vários serviços.
para fazer essa implementação, né? Todas as camadas fazem, tem alguns serviços, né, que checam, de checagem e seus protocolos, e na camada de enlace não é diferente, né? Então, alguns dos pontos, né, que a gente, de serviços que são feitos pela camada de enlace, né, ela faz essa permissão de acesso, né, das camadas superiores com a camada física. Ela está ali meio que controlando ali, vou chamar de meio de campo aqui, né? Porque, como a gente estava falando mais cedo, a camada de enlace, ela é ela é a camada de mais baixo nível, né? A camada que está mais próximo do meio físico e que está ali na camada de mais próximo, e que está ali também perto da parte mais abstrata da rede, das camadas de aplicação. Então, quando você olha a implementação, mesmo até no termo de um sistema, né, de um hardware, você vai ver que ela comunica tanto com a parte do meio físico, mesmo dos barramentos, dos fios, quanto com a parte mesmo da máquina da CPU, a parte mais abstrata, né? Então, é na camada de enlace que vão estar os drivers, por exemplo, que fazem essa comunicação, né? Ela vai estar ali realmente fazendo esse serviço de permitir o acesso do meio físico com as camadas superiores de rede, né? Então, ele faz também, né, controla como o dado é colocado no meio por meio desses drivers, né, e também fazendo controle de fluxo, né, essas coisas. Ela faz a detecção e correção de erros, né, então ela pega ele recebe esses dados, né, que estão vindo das camadas superiores, faz a detecção, correção de erros, ela checa os bits de paridade, né, implementam correções no bit, né, para enviar, né, implementa protocolos também para definir o fluxo, não haver choque, né, de datagramas ali quando estão sendo enviados, né, principalmente nos casos dos meios, né, que estão ou compartilhados ou nos meios que são propagados para todo mundo, né, que pode haver esse choque de datagrama. E também ela faz implementações, né, como half duplex, né, full duplex, que é para controlar esse fluxo mesmo de datagramas, né? Então, para definir se pode enviar, se pode receber pacotes no mesmo tempo. Ela consegue fazer esse serviço. São alguns desses serviços da camada de enlace, né? E também tem a implementação das VLANs. Quer que eu completo aqui das VLANs? VLANs, elas são virtual LANs, né? Virtual Network Area. Então eu consigo segmentar ainda mais uma rede. Se eu tenho um hub, por exemplo, que ele não faz nenhum tipo de tratamento, ele considera como se fosse um barramento, e todo mundo fala com todo mundo tem colisão. No switch a gente já tem uma segmentação disso, né? Já que cada dispositivo vai estar numa interface, então ele vai ter uma separação, vai ter uma segmentação no meio. Na VLAN a gente consegue segmentar mais ainda, a gente consegue dizer que naquele switch eu tenho divisões. Então, por exemplo, se no processo de broadcast, mesmo que eu estando num switch, cada dispositivo estando numa interface, se em algum momento algum deles precisar fazer um processo de broadcast, o switch ele vai pegar esses pacotes e ele ainda vai enviar para todas as portas. O que ele não vai fazer, né, a diferença do hub do switch, é que não vão ser todos os pacotes que eles vão enviar para todas as portas, que é o que o hub faz e o que o switch não faz. Mas quando chega um pacote de broadcast que ele tem por natureza conversar com todos, né, a fim de descobrir para o MAC de quem ele quer enviar, fazer um mapeamento da rede, o switch manda. Se eu fizer uma VLAN, por exemplo, eu pegar um switch e dizer que metade das portas dele estão para uma VLAN e a outra metade está para outra, se na VLAN A, por exemplo, um dos dispositivos fizer um processo de broadcast, só vai funcionar naquela VLAN A. Na VLAN B, ele considera como se fosse uma outra VLAN, entre aspas, né, um outro switch, e ele já não faz esse processo. Então eu consigo segmentar muito mais as redes. E isso também
muitas vezes é um processo de segurança. Às vezes no trabalho a gente quer separar departamentos, quer separar áreas, quer até mesmo restringir alguns acessos, alguns servidores, algumas coisas. Olhando nesse nível baixo também de VLAN, que a gente também pode fazer isso, a gente pode ir num switch ou num roteador dizer que só determinadas VLANs vão conversar entre si. Então a gente já consegue fazer isso nesse nível de enlace. Deixa eu passar aqui. Quer continuar aí? Pronto. Beleza. Aí, como eu estava falando também, ela faz a implementação, né, dessas VLANs e também na camada de enlace ela tem implementação de alguns protocolos, né? Então são vários protocolos, né, de endereçamento, protocolos de endereçamento, tem as suas estruturas, né, para controlar o fluxo de dados sendo passados ali na rede, né? Então o principal protocolo que é utilizado, né, na câmara de enlace é o Ethernet, né? Então que a gente conhece, né, o tradicional da rede config, que a gente coloca no computador, nos roteadores, né, pelo cabinho. E no Ethernet, né, faz ali o fluxo de dados. Também tem se aumentado, né, o uso cada vez mais, né, do protocolo para a rede wireless, né, para a rede Wi-Fi, que é justamente esse 802.11, né, e também alguns desses protocolos usam o que a gente chama de CSMA, né, que faz ali o controle para evitar, para fazer detecção de erros, né, para controlar os bits ali do que está acontecendo ali nos dados. Aí, pensando um pouco, trazendo um pouco para o contexto de redes veiculares, né, a principal forma de comunicação que vai rolar, vai acontecer ali na borda da rede, né, entre os carros e as RSUs, é justamente o meio compartilhado, né, por meio do Wi-Fi, e utilizando o protocolo, né, o 82.11, né, que é de rede Wi-Fi, e redes wireless, né? Esse protocolo que vai ser usado na rede de na rede wireless, né, que está ali ocorrendo na RSU, nas redes veiculares, é um pouco diferente do protocolo que a gente conhece, né? Então, quando a gente usa os de Wi-Fi, por exemplo, de redes particulares, né, de empresas, é o protocolo 802.11a, né? E o que é usado na rede. Como? Ah, enfim, deu cortada. Mas como é utilizada a rede 802.11 e para as redes veiculares, a gente usa o protocolo 802.11p, né? E ele, como está aqui no slide, ele foi finalizado em 2010, né? Ele tem a comunicação, né, de wireless veicular, né? Ele é baseado já no protocolo anterior, que é o mais tradicional, né, dos Wi-Fi. Hoje em dia também não usa só o 802.11a, né? Já existem redes que estão usando uma versão mais atualizada desse protocolo, né? Mas ele está fazendo a comparação aqui com o principal, né, com o 802.11a. E aí, fazendo essa comparação, tanto o serviço de modulação de correção de erros são iguais, né, quando comparados com a versão anterior, né? E aí o protocolo, né, que ele faz para esse controle de fluxo para a borda ali, ele é diferente, né? Então, enquanto o 802.11a ele usa o CSMA/CD, né, para fazer o controle de fluxo, o bit de paridade ali e fazer correção. Já a comunicação de wireless, o protocolo para comunicação wireless veicular, ela usa uma versão um pouco diferente, que é o CSMA
CSMA/CA, né? Ela tem uma diferença aqui, né? E aí, esse protocolo, ele tem uma implementação que é um pouco diferente, que é esse Enhanced Distributed Channel Access, né? Então, esse EDCA que ele faz, que é justamente trazendo para o contexto das redes veiculares, né? Que ele estabelece ali uma prioridade no tráfego que está sendo usado para uma prioridade no tráfego de rede que está sendo ali usado, né? Então, quando na camada de enlace, ele define uma prioridade dos datagramas que têm maior prioridade para ser distribuídos em cima de outras, né? Então, ela segue essa prioridade aí, prioridade 1, 2, 3, 4, né? E essa primeira prioridade aqui, ela trata justamente do tráfego de voz, né, que para ver a net principalmente ela dá prioridade para transmissão de notificação de acidentes, né, mensagens de veículos de emergência como polícia, ambulâncias, bombeiros, etc, né, etc. E aí esse é o primeiro, o ADCA, né, ele estabelece a primeira prioridade, né, então os datagramas que irão ter a prioridade máxima de serem distribuídas, né, por meio da camada de enlace são essas, né? E aí ele vai distribuindo, né, dando prioridade menor aos outros tipos, né, de datagramas, né? Então, na prioridade 2, a gente tem, né, o que eles chamam de a classe de acesso 2, né, o tráfego de vídeo, são as mensagens de indicação de acidente iminente, né? Então, essa tem um pouquinho de prioridade, ele tem prioridade grande, mas já não é tão importante quanto a que está na classe de acesso 3, né? E aí tem os datagramas passados, aí tem a prioridade 3 e 4, né? Na prioridade 3 é o tráfego de melhor esforço, né? Que está ali no best effort, que a gente chama, né? Que é a chave de classe de acesso 1, que são enviados nesse protocolo de redes veiculares, né? Mensagens de condições climáticas, condição de estradas, mensagem de alerta, como área escolar, lombada, né? região populosa, por exemplo, né? de rede. E aí tem a prioridade 4, que é a última que está na prioridade ali das camadas de tráfego de datagramas, né? Que é o tráfego de segundo plano, background, que são justamente as outras classes de mensagens, né? Que são as mensagens gerais que estão sendo distribuídas ali por meio das redes veiculares, né? E aí agora a gente chega a falar um pouco mais do cenário mesmo da cama de enlace para o contexto de redes veiculares, né? Essa parte vai acabar sendo contextualizada melhor por Elber, né? Que vai fazer o segmento da descrição do trabalho a partir daqui. Pronto, eu continuo aqui. Aqui é o cenário, né? Aquele cenário inicial que a gente estava tratando no início do trabalho. E a gente tem 3 formas, né, de poder fazer as comunicações entre os dispositivos de borda e as RSUs. Tem o modo ADC ROC, né, que é como um sistema meio que descentralizado. Cada nó tem uma capacidade de processamento maior e as interações vão se dar ali entre os dispositivos nós. Dessa forma como é descentralizado, fica um pouco mais difícil da gente poder controlar o acesso a outros dispositivos, né? Já que eles vão estar conversando entre si. Depois a gente tem o modo estruturado, que é o método que a gente está tratando no nosso cenário aqui isolado para análise, que a gente vai ter as infraestruturas paradas durante o caminho, que seriam as RSUs, que vai justamente de road, porque ela vai ser uma unidade que ela vai estar ali parada nos acostamentos, que os dispositivos vão se conectar a ela. E aí a gente já tem uma facilidade que, através das RSUs, a gente consegue prover os serviços. E também tem o modo híbrido, com a mistura dos dois, e geralmente a escolha entre esses dois métodos vai pela função que você quer exercer e pelo poder de investimento que você tem. E acaba sendo que o modo estruturado, como eu estou falando, ele é melhor para você poder prover serviços, né? Porque atrás das RSUs você pode ter aqui passa a gente pode ter um sistema dedicado
um link dedicado, uma conexão ponto a ponto, em que a gente consegue dar esse acesso através do servidor, através do nosso servidor, né? De exemplo, seria um servidor 1. Aqui a gente tem exemplificando também as áreas que vão ser cobertas pelas RSUs. Todas elas vão estar se comunicando pelo protocolo, né? Como ele falou, o 802.11p, que é uma modificação do protocolo inicial de Wi-Fi. As RSUs elas vão estar conectadas através de fibra, ponto a ponto. Então, cada RSU da 2 a 4 se comunica com a RSU1, e aí a comunicação com o servidor é intermediada por elas. Aqui. E aí a gente começa a pegar todos esses exemplos, todos esses conceitos que eu estava explicando sobre a camada de enlace, e a gente começar a aplicar aqui. A gente vai fazer isso exemplificando. Se eu tenho um carro, por exemplo, um carro 1 que ele está na área de alcance da RSU2. Então, ele tem o MAC dele, que está exemplificado aqui, né, o 64 51061E E5FA. Ele tem um IP de destino, isso considerando que ele se conectou localmente, então ele recebeu o endereço de IP, recebeu a máscara, recebeu um gateway, isso ele estando como um DHCP. Então agora ele precisa acessar esse serviço, ele sabe o gateway que ele precisa ir, sabe quem que ele o gateway entre aspas, ele sabe quem ele precisa procurar para poder prover esse serviço. E 189.10.10.18/30 é o IP do servidor, então ele precisa chegar nesse servidor. Só que ele ainda está no passo muito atrás, ele ainda está na camada de enlace, ele ainda precisa saber para quem é que vai receber esses pacotes inicialmente. Como a gente está falando de uma rede, o host ele nunca se conecta diretamente com o seu destino, ele vai passar por vários locais. Por isso que a gente já vem trabalhando com os conceitos, né, de tabela de roteamento, e agora para a gente poder ir mais fundo, a tabela A. Então primeiro ele precisa saber quem é o MAC de destino dele, quem é essa informação de destino que ele vai colocar no cabeçalho dele, que quando o receptor receber esse pacote, ele vai dizer, opa, esse pacote aqui é para mim, então eu posso abrir aqui esse quadro e posso jogar ele para cima e começar a trabalhar com ele. Então primeiro ele faz o que? Ele faz um processo de broadcast. Ele manda um pacote destinado. Aqui já tem uma tabela completa, mas esperando que ele está aqui. Está nessa faixa, no 7217, que é barra 16, então ele está com 7217, pode ser 02, 03, por exemplo. Então ele primeiro precisa mandar para. Ele manda um broadcast, ele manda dizendo que o endereço de destino dele é FFFF contínuo. E quando um host recebe um pacote datagrama, né, que está com esse endereço de destino, ele aceita, ele abre e ele começa a tratar. Só que aí quando ele chega na parte de IP, já vê, opa, esse aqui não é para mim, é para algum outro. Eu entendi que é um processo de broadcast, entendi que é para mim, mas não é para mim, então. Só que aí nesse caso, a RSU ela vai saber que esse IP aqui ela tem como tratar. Então vai ser nesse momento que ele vai reconhecer. Quando ele responder a RSU2, perceber que isso ela consegue tratar, porque na tabela de roteamento dela vai estar dizendo o que ela tem que fazer com esse IP quando ela receber, para qual interface ela tem que mandar. Então ela manda uma resposta para o carro e fala, o meu MAC é esse daqui. Eu aqui no processo de comunicação com você, eu estou te devolvendo diretamente para você, porque como ela recebeu lá no cabeçalho com MAC de origem, então ela sabe que foi o carro 1 que mandou. Então ela manda direto para o carro 1 em Unicast com as informações, recebi esse pacote e esse aqui é o meu MAC que agora você vai referenciar para esse IP de saída. Então se no momento aqui na tabela A e com 18.10.10.18/30 não existia endereço físico associado, agora tem. E esse processo é um processo contínuo, vai acontecer em todos os pontos aqui. A RSU2, ela tem na tabela de roteamento para quem que ela tem que jogar quando ela receber algum pacote que está procurando o servidor. Tem lá na tabela de roteamento que ela tem que jogar para a interface dela, que o programador de rede, né, que o analista de redes configurou, dizendo que ela tem que, a não ser que tenha algum protocolo, né, de roteamento que por algum critério
de descoberta, ele faça isso. Mas geralmente, considerando uma rede de ponta a ponta, até mesmo para diminuir o processamento dos dispositivos, a gente coloca rota estática. Então, ele vai conversar com o RS1, que é a RS1 que está aqui no meio, vai jogar para lá. Mesmo sendo ponta a ponta, ele também pode não saber qual é o MAC. Mas aí nessa comunicação dele não saber, cria um processo de broadcast, a placa de rede lá da RS1 vai perceber que é um MAC de broadcast, ela também vai aceitar. Quando abrir o pacote, ela vai ver, ó, esse IP aqui é meu, então esse pacote aqui realmente é para mim. Quando ela responder para a RSU2, ela já vai dizer qual é o MAC dela, e a próxima comunicação entre elas já vai ser estilo de unicast. E aí a RS1 vai fazer a mesma coisa com o servidor. Aqui já foi, eu acabei falando antes de passar a página. E quando chega na RS1, ela tem aqui o IP do servidor, que é esse 189.10.10.18, e ela está dizendo qual é o próximo roteador que ela vai passar. Esse IP que termina em 6 é a interface da RSU1. E aí depois ela já vai atualizar na tabela ARP dela, sempre que ela tiver algum endereço vindo que estiver procurando a 189.10.10.18, associar com esse endereço físico. O endereço físico aqui fictício, né? Esse F877B8C8 no CD1, que seria relacionado a RSU1. Em cima os FFFs, o de broadcast. Esse IP, né, que está aqui 189.10.10.19, ele é o IP de broadcast. Só que ele tá ponto 19, né? Que às vezes pode causar confusão, porque todo mundo, por costume de ver sempre um /24, achar que o broadcast sempre é um 255, aqui a gente está falando sobre redes, que é uma coisa que a gente tratou muito na parte 4. Então, como aqui eu tenho uma subrede /30, então eu só tenho 4 IPs disponíveis, né? Eu tenho o de rede, tenho os 2 de hosts e tenho o de broadcast. O de broadcast é 19, os de host são o 18 e 17, e o de rede é o 16. E esse processo ele se repete dentro da comunicação no carro 1 da RSU2, RSU2 RSU1, da RSU1 com o servidor, e a partir desse momento que eles já atualizaram, né, eles já têm esses novos dados para poder preencher a tabela ARP, as próximas comunicações sempre vão ser em unicast. Eu acho que esse é o último slide, deixa eu ver, se não me engano esse aqui já é o último slide. Então, o conceito que a gente queria mostrar todo era esse, era tanto desde o início, né, do conceito das redes que estava trabalhando de redes veiculares, o foco da rede enlace, e depois a gente aplicar isso nos dois, juntar os dois conceitos e mostrar, abrir um pouco mais, né? A gente estava na parte muito de cima, olhando muita aplicação no início, e a gente foi destrinchando um pouco mais essa rede que tem as suas particularidades, né? Não é uma rede que a gente geralmente vê, para a gente como estudante é uma rede bem diferente. Considerando assim, é um ambiente novo, um cenário novo, então é sempre bom, além de ver os conceitos novos, a gente vê como eles estão sempre evoluindo. Igor, quer falar uma coisa aí, Igor? Completar? Boa. É basicamente isso que eu me disse, né? A gente foi ao longo do semestre aí apresentando, né, a implementação o que seria a implementação dessa rede veicular sob a ótica das diversas camadas de rede. Acho que só ficou faltando o primeiro trabalho que a gente não chegou, a primeira parte, né, do trabalho que a gente atrasou para acabou entregando, né? Mas a gente acabou discutindo, né, a implementação dessas redes veiculares desde lá da camada de aplicação, né, passando por cada camada do modelo OSI, né, descendo o nível até chegar aqui na parte da camada de enlace, né? Só não vai falando da camada do meio físico, porque realmente já seria bits, né? Zeros e uns, e já está passando por meio físico, já dá um problema ali de engenharia de redes, né? Engenharia de telecomunicações elétricas, enfim. É isso mesmo. Né? Então, para você entendendo o conceito mesmo, né? O universo da rede de computadores, né? Das redes de computadores, como é que ela funciona, né? Por cada enlace de cada
a informação cobre de cada camada, né? E o que acontece, como o Weber disse, desde quando a gente dá um submit, né? Então, lá pensando em sistemas, né? De informação na internet, então quando a gente dá um submit informação lá que lança um comando no protocolo HTTP, né? E passando por cada camada até chegar aqui na camada de enlace, conectar com o meu físico para chegar no outro lado da borda do destino da internet. Então, É isso, velho. é isso. Prontinho, valeu, É professor. isso. Até mais, bom trabalho.